Fala, rapaziada, beleza? Bora aí para mais um dia de revisão, agora com ondulatória, canal Trivium Pi na veia. Bora lá, primeira questão. Primeira questãozinha aqui é o seguinte: a figura representa a forma de uma corda num determinado instante, por onde se propaga uma onda, beleza? Então aqui a gente tem um gráfico mostrando o perfil da onda, na verdade. A gente tem aí uns quadradinhos de medidas 1 centímetro por 1 centímetro na escala, e ele quer saber o seguinte: considerando aí que a velocidade da onda é de 6 centímetros a cada segundo, ou seja, o pulso de energia tem uma velocidade de 6 centímetros a cada segundo. A onda, que representa o deslocamento da energia aí, viaja com uma velocidade de 6 centímetros por segundo. Determine o comprimento da onda, lembrando aí, comprimento da onda lambda, beleza? E a frequência da onda, f. Ok, vamos lá. Para isso, então, para determinar o comprimento da onda, nesse contexto que a gente tem aqui, basta olhar para o diagrama aí, o gráfico, e lembrar que uma crista, rapaziada, ó, temos aqui a formação de uma crista, ok? Ponto mais alto da onda aqui é a crista, e a formação de um vale, ok? Ponto mais baixo aqui representando o vale. Então, quando a gente tem aqui uma crista junto com o vale, nós temos exatamente um comprimento de onda. Então, a distância desse pontinho até chegar lá do outro lado é exatamente o que representa o comprimento da onda, ok? Então, isso junto com isso aqui. Belezinha? Então, temos aí exatamente um lambda, um comprimento de onda, um evento completo. E aí, como é que a gente faz, então, para determinar esse comprimento de onda? Vamos contar os quadradinhos aí. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Daqui, desse pontinho até ali, temos 6 quadradinhos. E aí, obviamente, temos mais 6 do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, daqui até ali temos mais 6. Cada lado do quadradinho aí tem 1 centímetro, então a gente tem aí exatamente 12 quadradinhos, 12 centímetros. 12 centímetros, então, é o comprimento da onda, que é a distância desse ponto aqui, desse nó, até esse nó aqui, ok? Então, temos aí um comprimento de onda valendo exatamente 12 centímetros, beleza? 12 centímetros de lambda, ok? Então, o nosso lambda aí vale 12 centímetros, beleza. Aí a gente quer saber a frequência. Aí ficou suave, né? Porque você tem a velocidade já e você tem o comprimento da onda. Vale lembrar aí que a velocidade de uma onda é igual ao deslocamento da energia dividido pelo tempo, ou o lambda, que é o comprimento da onda, vezes a frequência, ou ainda o lambda dividido pelo período, ok? Nesse contexto aí, temos a velocidade, temos o comprimento de onda e queremos saber a frequência. Então é só fazer a razão aí, né? Vem lamber ferida, isso aí. V igual a lambda F. Como você quer saber o F, é só passar o lambda dividindo o V, ok? Então, V dividido por lambda igual a frequência. Toma cuidado aí com a unidade de medida, verifica se não tem conflito, né? Então, aqui ó, é centímetro e aqui também é centímetro. Então, sem estresse, não precisa converter nada. Então, a velocidade aí é de 6 centímetros por segundo e o comprimento da onda é de 12 centímetros. 6 dividido por 12 dá meio, né? Então, temos aí meia oscilação por segundo, ou meio hertz. Então, nossa ondinha aí tem uma frequência de meio hertz, beleza? Questão detonada, bora para a seguinte aí. Vamos lá. O que temos aqui? Opa. Então, a figura mostra duas ondas, ok? Eletromagnéticas que se propagam com a mesma velocidade. Vale lembrar, rapaziada, né, que quando as ondas eletromagnéticas aí têm a mesma velocidade, elas estão no vácuo. Todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, ok? Quando as ondas eletromagnéticas entram em um meio material, aí cada uma das frequências vai ter uma velocidade diferente.
uma troca de meio lá que chama refração, ok? Mas no vácuo está todo mundo viajando com a mesma velocidade. E o cara está dizendo aí o seguinte, a onda 1 tem uma frequência de 5 kHz, né? Esse casinho que está aqui, ó, vale lembrar que vale 10 ao cubo, kHz, 10 ao cubo, ok? E a onda 2 tem uma frequência de 10 kHz, ok? Então esse casinho aqui vale 10 ao cubo, então é 10 vezes 10 ao cubo Hertz e 5 vezes 10 ao cubo Hertz, ok? Então a gente tem aí a frequência das duas ondas. Vamos ver se isso é coerente, né? Porque foi dito aí que elas têm a mesma velocidade, ok? Então isso é possível se elas estiverem viajando no vácuo. Então aqui já é uma informação importante. Mesma velocidade para as ondas eletromagnéticas, todas elas vão ter a mesma velocidade desde que se propaguem no vácuo. Então temos aí como a onda, né, ele disse ali que a onda 1, a onda 1 é essa onda tracejada aí, tem 5 Hz, e a onda 2 é essa onda aqui que tem a linha contínua e que vale 10 Hz. Vamos ver se faz sentido aí, ó. Se a gente pegar aqui, como anteriormente, uma crista junto com um vale, né, para essa onda aí que tem que é contínua, né? Então a gente tem aqui uma crista e um vale dando uma onda, e aqui depois a gente tem uma nova onda, ó. Então a gente tem para a linha contínua aí da onda 2, a gente tem duas ondas aqui, né? Então eu tenho aqui uma, meio comprimento mais meio comprimento, uma onda. E depois eu tenho novamente uma onda aqui. Então, ó, olha que legal. Eu tenho duas ondas, ok? Nesse espaço. Isso para onda 2. E ela tem 10 Hz. Ela tem o dobro da frequência da outra onda que tem 5 Hz. A onda pontilhada aqui, ó, né? Só tem uma ondinha aqui nesse espaço. Um único comprimento de onda. Beleza? Então eu tenho um comprimento de onda da onda 1 nesse espaço, enquanto isso eu tenho dois comprimentos de onda da onda 2 no mesmo espaço. E faz todo sentido aí, porque a onda 2 tem o dobro da frequência, ok? Então ela oscila com o dobro da frequência. E a onda 1 tem lá uma frequência de 5 Hz. Então deu para formar só uma onda aqui com uma oscilação de 5 Hz. Nesse mesmo espaço a gente conseguiu formar duas ondas, né, com uma frequência de 10 Hz, o dobro da frequência, ok? Então deu para notar que à medida que a frequência vai aumentando, o comprimento de onda vai diminuindo. Maior frequência, menor comprimento de onda, beleza? Então vamos lá. A gente sabe que a velocidade é igual a lambda vezes f, certo? Essa é a ideia. As duas ondas têm a mesma velocidade. Então olha aqui, ó, a velocidade da onda 1 é igual à velocidade da onda 2. Isso está sendo dito para a gente lá em cima, não é? E a gente sabe que a velocidade é lambda vezes f. Então, a velocidade da onda 1 é o comprimento de onda da onda 1 vezes a frequência da onda 1, certo? E isso é igual a comprimento da onda 2, beleza? Vezes a frequência da onda 2. Ele está pedindo para a gente determinar aqui a razão entre os dois comprimentos de onda, beleza? Só com os dados ali dos valores das frequências, a gente já conseguiria resolver. De certa forma, esse gráfico aqui ele está simplesmente para ilustrar o cenário aí em termos de configuração ou diagrama aí da onda, na verdade, mas não precisaria, já que temos os valores da frequência aqui. Mas caso esses valores não tivessem aparecido ali, o que a gente teria que concluir, né, nessa figura? Que a gente tem aqui a onda 2 com o dobro da frequência da onda 1. Então, se eu não tivesse esses números aqui, eu teria que ser capaz, beleza, de bater o olho nesses gráficos aí e perceber que a frequência da onda 2 é o dobro da frequência da onda 1, beleza? Porque formaram duas ondinhas aqui, enquanto formou só uma pontilhada aí. Amplitude é diferente, né? A amplitude aqui da onda 2 é o dobro da amplitude da onda 1, ok, tudo bem, mas poderia ser diferente esse pico. O importante é você comparar aqui o comprimento da onda, ok? Então eu tenho duas ondinhas aqui, ó, beleza? Da onda 2, enquanto eu tenho uma ondinha só da onda 1. Então,
teria que ser capaz de pegar essa figura e enxergar isso. Mas aqui também eu tenho mais um apoio com essa informação, beleza? Então vamos lá, eu quero saber a razão entre os dois comprimentos de onda, beleza? Então lambda 1 dividido, vou descer o lambda 2 aqui, ó, dividido pelo lambda 2, vai ficar igual a frequência 2, dividido pela frequência 1. Suave, né? Poderia usar a proporção a partir da leitura gráfica e posso também usar os valores que estão aí. Tanto faz, vai dar a mesma coisa, não é verdade? Então a frequência 2 aí vale 10, ok? E a frequência 10 kHz, ok? E a frequência 1 vale 5 kHz. Certo que seria 10 vezes 10 ao cubo e 5 vezes 10 ao cubo. Só que não vai fazer diferença, né? Porque a gente vai simplificar aí, ó. Beleza? Então 10 dividido por 5, 2. E aí o que a gente conclui então? Que o lambda 1 dividido pelo lambda 2 vai dar 2. Ou, em outras palavras, o comprimento da onda 1 é o dobro do comprimento da onda 2, ok? E isso é muito verdadeiro, já que a frequência da onda 2 é o dobro da frequência da onda 1. Lembra lá, hein? A frequência aumenta, comprimento de onda diminui na mesma proporção, considerando a permanência da velocidade, a velocidade constante. Pegou? Bora lá. Simples aí, sossegado. Bora para a próxima. O que a gente tem aqui? Um cenário muito parecido aí com o anterior, né? Então vamos lá. A onda A, beleza? Onda vermelha aí, onda A, representada na figura, foi produzida em 1,2 segundo. Então a gente tem aqui uma oscilação completa, ok? Ó, uma crista e um vale. Novamente nós temos aqui, para essa onda vermelha, exatamente um comprimento de onda, que foi produzido em 1,2 segundo. Esse 1,2 segundos, então, na verdade, acaba representando aí o período de oscilação da onda A, ok? Por quê? Porque o período, para a gente aqui, é o intervalo de tempo para que ocorra a formação de uma onda completa, ok? E uma onda completa aí é uma oscilação completa, uma crista junto com um vale, beleza? Então, esse valor que está aqui, ó, na verdade, representa o período da onda A. Então, temos aí uma onda com período de 1,2 segundo. Agora, vamos ver o que aconteceu com a onda B. Ele quer que a gente determine a frequência da onda B. Vamos lembrar, cara, que frequência é o inverso do período, beleza? O inverso do período, tranquilo? Então, se eu pensar na onda a frequência da onda A seria igual a 1 dividido por 1,2, beleza? Essa ideia aí seria, então, a frequência da onda A, beleza? A onda A, representada na figura, foi produzida em 1,2 segundos. Então, eu tenho aqui uma oscilação em 1,2 segundo. Uma oscilação em 1,2 segundo, beleza? 1 sobre 1,2 Hz. Essa é a frequência da onda A. Agora, veja bem aqui a onda B. A gente tem aqui, ó, vamos contar quantas ondas a gente tem aqui. Uma onda, ok? Então, perceba, tenho uma ondinha aqui, um vale junto com uma crista. Aí eu vou seguir na vibe aqui, ó. Então, aqui eu tenho novamente uma onda, ok? Então, eu tenho mais uma ondinha aqui. Já foram duas ondas. Vamos contar mais aí. Então, tem mais uma ondinha aqui, ó. Beleza? Então, perceba que eu tenho 3 ondas, né? Eu consegui formar 3 ondas B no tempo que eu formei uma única onda A, ok? Perceba então novamente aí a ideia da frequência. Enquanto a onda A demorou 1,2 segundos para se formar, eu consegui formar 3 ondas B, ou seja, a frequência da onda B é maior do que a frequência da onda A, já que o comprimento de onda aqui, ó, da onda B é menor do que o comprimento de onda da onda A, que é tudo isso aí, ok? Então aqui eu tenho um gráfico que mostra para a gente o tempo que demorou para formar isso aí, beleza? Então o que eu tenho que enxergar aqui? Que eu formei 3 ondas, ok? Em 1,2 segundo, beleza? Formei 3 ondas. Então se eu
pensar no tempo gasto para formar uma única onda, eu teria que pegar, portanto, esse 1,2 e dividir por 3, ok? Então, o período da onda B acaba sendo aí 1,2 dividido por 3, beleza? Que dá 0,4 segundo, que é o tempo para formar um vale aqui e uma crista. Então, isso daqui demorou 0,4, isso daqui demorou 0,4, é periódico, tá vendo? Isso daqui demorou 0,4, ok? Ao ponto que chegou aqui, então, em 1,2 segundo, beleza? 0,4 mais 0,4 mais 0,4. Então, 0,4 segundo aí temos como sendo o período da onda B. Como ele pediu para a gente determinar o período e a frequência da onda B, ok, o período aí é 0,4 segundo. E a frequência da onda B é simplesmente o inverso do período, ok? Então, a frequência da onda B aí seria 1 dividido por 0,4. Dá para dar uma melhorada nisso, né? Se multiplicar em cima e embaixo aí por 10, ficaria 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 dá 2,5 oscilação por segundo ou 2,5 Hz, ok? Então, período da onda B, 0,4 segundo, frequência da onda B, 2,5 Hz. Questãozinha detonada, bem conceitual aí, vai pegando a ideia de analisar esses gráficos, ver o que é o comprimento da onda, quais são as condições para formar esse comprimento, e bora lá. Vai com calma, sem pressa aí nos seus estudos, hein? Então, ó, as ondas mecânicas longitudinais. O que é uma onda longitudinal, né? São aquelas ondas cuja direção da oscilação, perturbação ou vibração, ok? São paralelas à propagação. Então, pensa numa mola, né, sendo esticada e comprimida, oscilando, oscilando, oscilando. A direção da vibração está na mesma direção da propagação. Essa é a ideia de onda longitudinal, ok? Vamos lá. Então, as ondas mecânicas longitudinais de frequências compreendidas entre 20 Hz e 20 mil Hz constituem o que nossos ouvidos interpretam como som. Beleza. Então, a gente ouve sons entre 20 e 20 mil Hz. É isso que acontece aí no nosso ouvido. Nossa membrana basilar é repleta de células nervosas e aí cada faixa dessa membrana é responsável pela interpretação de uma faixa de frequências. E vão de 20 Hz até 20 mil Hz, ok? Abaixo de 20 temos aí os infrassons e acima de 20 mil temos os ultrassons. Muito bem, então considerando que a velocidade de propagação do som no ar é de cerca de 340 metros a cada segundo, verifique por meio de cálculos se a onda sonora que está representada na figura é audível, ok? Então aqui é uma representação simbólica da nossa onda. Embora você tenha um desenho aí que passe, transmita a ideia aí, né, de uma oscilação transversal, vibração na vertical e propagação na horizontal, é um modelo que pode representar regiões de compressão e rarefação também aí de uma onda longitudinal. E aí a gente consegue enxergar melhor o comprimento da onda aqui, não é verdade? Então olha só, para eu descobrir se essa onda é audível, eu tenho que calcular a frequência e verificar se ela fica entre 20 e 20 mil Hz. Eu tenho a velocidade da onda, ok? Então, tenho a velocidade, e aí o que eu faço? Vem lamber ferida aí, ó, V igual a lambda vezes F. Aí eu acho a frequência e verifico se ela está naquele intervalo. Mas para isso eu preciso do comprimento de onda, já que eu tenho a velocidade, ok? Toma cuidado com a unidade de medida, ó, porque aqui está em metro, tá vendo? Metro por segundo. E o nosso esquema aqui está em centímetros. Fique atento à unidade de medida, ok? Vamos lá contar então, ó. Lembrando que o comprimento de onda está aqui, ó, o vale e a crista, beleza? Então é isso daqui que é o comprimento de onda, rapaz. A distância desse ponto até esse, não vai esquecer, hein? Vamos lá então, quantos quadradinhos a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, ok? Então é óbvio que vai ter 4 lá do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, beleza? Cada lado do quadradinho aí vale
10 centímetros. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, o nosso lambda aí, tirando do diagrama, vale 80, olha lá, rapaz, centímetros. Cuidado com a unidade de medida, estou insistindo aí, ó. Aqui está em metros, velho. E aqui está em centímetros. Não dá para ficar fazendo conta com unidade diferente de medida, senão dá conflito aí, cara. Então, você tem que deixar tudo na mesma unidade de medida. Vamos passar isso daqui para metros. 80 centímetros costuma ser 0,8 metro, ok? Agora a gente vai lá, suavão, e faz a nossa conta. Então eu quero saber a frequência e verificar se está naquele intervalo. A frequência, ó, veja bem, vai ser o V dividido pelo lambda. Álgebra aí na veia, hein? Então, V sobre lambda. A velocidade é de 340 e o comprimento de onda é de 0,8, ok? Aí deu já para se ligar que está dentro daquele intervalo lá, não precisa nem terminar a conta, né? Mas vamos lá, o cara pediu para a gente comprovar aí e a gente vai comprovar. Vamos lá, dá para melhorar isso daqui multiplicando em cima e embaixo por 10. O que você tem aí? 3.400 dividido por 8, ok? Está dentro daquele espectro ali, né? Então o espectro vai de 20 a 20 mil, tá na cara que vai dar mais do que 20 isso aqui, né? Então vamos lá, posso dividir por 2 aqui, ó, dá 4, posso dividir por 2 aqui, dá 1.700. Então eu tenho 1.700 dividido por 4, né? Posso dividir por 2 de novo? Se eu dividir por 2 aqui, dá 2. Se eu dividir por 2 aqui, dá 850. Ô, firmeza. 850 dividido por 2, né? E agora, dividindo finalmente aí, a gente encontra o valor de 425 Hz. Portanto, essa ondinha aí, ela é audível, ela é maior do que 20 Hz e menor do que 20 mil Hz. Então, trata-se de um som aí, ok? Para a gente vai ser audível, 420 Hz. Fechou? Bora aí para outro rolê. Temos fenômenos ondulatórios aqui para a gente analisar. Vamos lá. Opa. Caramba. Meu Deus. Aqui, ô louco. Aqui, para lá. Tá? Isso vai por nosso esquema aqui, né? Aqui, vem para cá. Aí, bonito. Vamos lá. Então vamos lá, o que tem aí? Em relação aos estudos da ondulatória, analise as afirmativas abaixo em verdadeiro, V, ou falso, F. Beleza, vamos lá. No vácuo, todas as radiações eletromagnéticas viajam com a mesma velocidade. Beleza? Foi o que a gente acabou de falar atrás ali, né? Então, no vácuo, independentemente da frequência, não interessa se é micro-ondas, se é onda de rádio, se é raio-x, raio gama, luz visível, ultravioleta, espectro eletromagnético inteiro vai viajar no vácuo com a mesma velocidade. Só vai mudar, vai ter velocidade diferente quando tiver em meios materiais, ok? Então, no vácuo, todas as radiações eletromagnéticas viajam com a mesma velocidade. Muito verdadeiro isso aí. A difração, rapaziada, difração é um fenômeno ondulatório que ocorre quando uma onda contorna um obstáculo, ok? Essa é a ideia. Então, a propriedade da onda em contornar obstáculos. Olha lá, a difração é um fenômeno ondulatório que ocorre quando uma onda contorna um obstáculo. É isso aí, verdade. E para que a difração seja bastante evidenciada, o comprimento de onda, ok? O lambda tem que ser da ordem, né, de dimensão, de tamanho do obstáculo. Se o comprimento de onda for menor, muito menor do que o obstáculo, a gente não percebe o fenômeno da difração, beleza? Então, para que a difração seja bastante evidenciada, o comprimento de onda tem que ter pelo menos o tamanho do obstáculo. Se o comprimento de onda for maior que o obstáculo, melhor ainda, a difração fica ainda mais evidenciada. E aqui embaixo a gente tem uma figura de uma difração acontecendo. A ondinha vem, né? Você tem uma vibração aqui no meio e a onda se propagando aí, tal.
ela encontrou uma fenda aqui, né? Tem uma fenda aqui. O que aconteceu do outro lado? Um padrão de contorno. A onda atravessou ali, contornando esse pequeno obstáculo. Então, uma figura dessa representa aí para a gente a difração acontecendo, beleza? Sim, senhores. Isso daqui é uma figura de uma difração de uma onda numa fenda. Vamos lá. 3. Então, opa, isso é verdadeiro, né, rapaz? Verdade. 3. O comprimento de uma onda pode ser calculado por meio da razão entre sua velocidade e sua frequência. É isso aí, rapaz. Ó. V igual a lambda vezes F. Perceba que a velocidade é diretamente proporcional ao produto do comprimento de onda pela frequência, né? Então, é diretamente proporcional à frequência ou diretamente proporcional aí ao comprimento de onda. Então, esse comprimento de onda pode ser calculado por meio da razão entre velocidade e frequência? Sim, né? É só trocar de lado aí, ó. Lambda é igual a V sobre F. Note, então, que o lambda acaba sendo inversamente proporcional à frequência. Tudo bem, certinho aí, bonito, né? Verdade. Fechou. Vamos aí para o 4. Quando duas ondas de mesma natureza física e mesma natureza se encontram, ocorre o fenômeno da interferência, ok? As ondas interferem num ponto de encontro. E aí, ao interferir, essa interferência pode acontecer de maneira construtiva ou destrutiva. Se elas se encontrarem em fase, interferência construtiva. Se elas se encontrarem fora de fase, interferência destrutiva. Em outras palavras, se uma crista encontrar uma crista ou um vale encontrar um vale, a gente tem interferência construtiva. Agora, se uma crista encontra um vale, a gente tem interferência destrutiva. E a figura abaixo representa esse fenômeno para a gente. Ó. Tenho duas fontes aqui, né, produzindo ondas, fonte da esquerda aqui, fonte da direita, as ondinhas estão se propagando e elas se encontram aí. Esses momentos aqui que você vê um padrão diferente, ó, são as regiões de interferência, beleza? Então a gente está tendo aí uma figura caracterizando a interferência, o encontro entre ondas aí interferindo. Curiosamente, depois que passa a região de interferência, a onda continua se propagando como se nada tivesse ocorrido. Então, verdade, essa figura aí representa o fenômeno da interferência. Segue o bonde aí, vamos ver o que tem embaixo aqui. Afirmativa 5. Afirmativa 5 aí. A figura abaixo representa corretamente a refração de uma onda transversal produzida em uma corda. Vamos ver, ó. Então aqui do lado esquerdo eu tenho a parte mais densa e tenho a onda chegando na região aqui que vai mudar de meio para a região menos densa. Então nesse ponto aqui acontece o fenômeno da refração. É o momento em que a onda vai mudar de meio. Como é que eu sei que vai mudar de meio? É porque aqui é um meio mais denso e aqui é um meio menos denso, ok? Beleza. E depois aqui embaixo a gente está representando o fenômeno pós-refração, ok? Então o que aconteceu? Uma parte da onda refratou, ok? Foi para o lugar menos denso, aumentou um pouquinho a amplitude, e aqui você tem a onda refletida com uma amplitude ligeiramente menor. E é exatamente isso que acontece quando a onda vai da região mais densa para a região menos densa. Perceba que temos aqui uma parte que refratou com a mesma fase da onda que incidiu, né? A crista aqui está para cima, e a parte refletida não sofreu inversão de fase, ok? Então, a onda refletida aqui para você, ela está com a mesma fase da onda incidente. Então, uma parte, durante um fenômeno de refração, uma parte da onda, ela reflete, enquanto outra parte refrata. E aí, quando vai do mais denso em uma corda para o menos denso, a parte refratada não muda de fase e nem a parte refletida, ok? Essa é a ideia aí. Agora, se fosse o contrário, se a onda estivesse indo da região mais densa para a região menos densa, vou fazer essa ideia para vocês aqui. Então, imagina que isso aqui está representando uma região de maior densidade que essa, beleza? Se a gente tem a onda aqui indo da região mais densa para a região menos densa e vai rolar a refração aqui, o que acaba acontecendo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, imaginando então que a nossa onda está nessa região aqui mais densa, ok?
e ela vai encontrar a região aqui que é menos densa. Ela, nesse ponto, né, que é o ponto aí onde vai trocar de meio, que vai acontecer a refração, a onda vai refratar sem mudar de fase, continua para lá, e vai ter uma parcela da onda que vai ser refletida. Mas essa parcela de onda que vai ser refletida aqui, também, acabei me enganando aqui, na verdade, né? Eu fiz aí a mais densa para menos densa, é como está o desenho ali. A parte que vai refletir aqui vai sofrer uma reflexão sem mudar de fase. Agora, vamos pensar no contrário, então, né? Na verdade, se vai do menos denso para o mais denso. Aí sim, né? É uma nova situação. Então, nessa região aqui, nesse ponto, você vai ter a refração acontecendo. Então, vamos imaginar que a ondinha está indo aqui, ok? E está indo do menos denso para o mais denso. Aí, aqui nesse ponto, né, que é a região da refração, vai rolar a refração, a onda vai passar sem mudar de fase, ela permanece com a mesma fase dessa, ok? Só que uma parcela da onda vai refletir nesse ponto. E a parcela que refletir, vai refletir com a fase invertida, ok? Então, a gente teria esse cenário aqui no final, ok? Quando está indo do menos denso para o mais denso. Você tem aqui a onda refletida, ok? Que inverteu a fase, e a onda refratada, que não inverteu a fase. Então, do menos denso para o mais denso aí. Fechou? E o 6 aí, o que está rolando no 6? Vamos ver. No 6 aqui, a gente tem o seguinte. Um arame de aço com densidade linear de 10 a menos 1 grama por centímetro. Densidade linear, então vamos colocar aqui, ó, densidade linear, 10 a menos 1 grama por centímetro. É esticado com uma força de tração ou tensão aí, força de tração ou tensão, não vai confundir esse T com período, estou falando de tração no fio aí, foi esticado com uma tração de 100 N. Imagina um arame preso em duas extremidades, sei lá, tipo a corda de um violão, por exemplo. Aí a velocidade de propagação do pulso transversal nesse arame é de 10 metros por segundo. Ok. E aí, essa é a afirmativa que a gente tem. Será que isso é verdadeiro? Né? Para descobrir se isso é verdadeiro, a gente vai fazer o seguinte. Vamos imaginar que a gente não tivesse a velocidade e quisesse saber a velocidade a partir dessas informações, a densidade e a força. Então, é só lembrar aí que a velocidade de propagação de uma onda numa corda pode ser calculada por meio da raiz quadrada da tensão aí, ok? Tensão na corda, dividido pela densidade linear. Posso fazer isso. E eu tenho que tomar cuidado aqui com o seguinte, rapaz. Quando estiver fazendo isso, está falando de Newton. Newton é sistema internacional, então a força aqui vai estar em Newton. Obrigatoriamente, esse cara aqui, que é a densidade linear, tem que estar em quilograma por metro. Então, vamos passar isso para quilograma por metro, ok? Eu tenho aqui grama por centímetro, ó, né? Então, 10 a menos 1. Agora, se liga no rolê. Quando eu passo de grama para quilograma, eu multiplico por 10 a menos 3, ok? Estou fazendo a conversão aqui direta para você, ó. E quando eu passo de centímetro para metro, eu multiplico por 10 a menos 2, beleza? E aí eu tenho aqui, então, o que eu quero, que é quilograma por metro, beleza? Essa é a ideia aí, ó. Então, de grama para quilograma, 10 a menos 3. De centímetro para metro, 10 a menos 2. Agora, se eu fazer a continha aqui. Então, a densidade linear da nossa corda aí vai ser 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3, dá 10 a menos 4. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 2, dá 10 a menos 2. Quilograma por metro, ok? Então, o que você fez aí, cara? O seguinte, ó, 10 a menos 3 vezes, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3, eles têm a mesma base. Aí, o que eu faço? Conservo a base e verifico lá o sinal dos expoentes. Se tiver mesmo sinal, eu somo e conservo o sinal. Se tiver sinal diferente, eu subtraio e conservo o sinal
do maior valor absoluto. Nesse caso aqui, mesmo sinal, menos 1, menos 3, então eu somo e conservo o sinal, dá menos 4, ok? Perceba que eu estou dividindo ainda por 10 a menos 2, aí eu subo, né, o 10 a menos 2 e troco o sinal do expoente, era menos 2, vai ficar mais 2, então menos 4 mais 2 dá menos 2, ok? Então a nossa onda aí tem uma densidade linear de 10 a menos 2 kg para cada metro. Aí vamos lá fazer a conta, então, já que a gente já fez a conversão. Então, tem os 100 newtons aqui de tensão. 100 é 10 ao quadrado, na verdade, dividido por 10 a menos 2, ok? De novo, a mesma ideia. Está embaixo aqui, você vai subir e trocar o sinal do expoente. Então, ficaria aqui raiz quadrada de 10. Olha lá, vou subir e trocar o sinal desse expoente. Então, aqui eu tenho 2, aí eu somo com aquele 2 que está embaixo, porque trocou o sinal. Fica 10 a quarta. Raiz de 10 a quarta dá 100. Né? Então, temos aqui 100 metros por segundo. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado dá 100. Né? Dividir aqui o 4 por 2 por causa do expoente da raiz quadrada. Então, 10 ao quadrado é 100. 100 metros por segundo e ele está falando que é 10 metros por segundo. Então, isso está farso. Beleza? Vamos lá, como é que ficou nossa relação aqui? Então, o 4 aí, vamos lá. O primeiro ficou verdadeiro, certo? O primeiro ficou verdadeiro. Verdadeiro. O 2 ficou verdadeiro. O 3 ficou verdadeiro. O 4 ficou verdadeiro. O 5 ficou verdadeiro. 5 verdadeiro, certo? Beleza, olha lá. 5 está indo do mais denso para o menos denso. Aí a onda refratada permaneceu com a mesma fase e a onda refletida permaneceu com a mesma fase, do mais denso para o menos denso. Perfeito? Então, verdadeiro. Só ficou falso aí a questão aí afirmativa número 6. Farciou ela aí. Tudo bem. Vamos para a próxima questão detonada aí. Questão detonada, parceiro. E cadê? Questão 6. Beleza. Vamos lá. A figura abaixo mostra uma onda que se propaga em uma corda e sofre refração. Agora a gente vai quantificar, né? Ali a gente observou o fenômeno da refração acontecendo, indo do mais denso para o menos denso. Agora a gente vai fazer uns cálculos aí. Considerando que a onda partiu de A com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, nessa região aqui, a onda está viajando com uma velocidade de 5 metros por segundo. Determine a velocidade da onda quando ela atingiu o ponto B. Então, perceba que vai mudar o perfil da onda aqui, né? Então, aqui é uma região de refração, certo? Daqui para lá, a onda está com outra velocidade. E a gente quer saber quanto que vale essa velocidade. Ó, rapaziada, se liguem. Vale lembrar que, durante o fenômeno da refração, a frequência não muda. Muda a velocidade, muda o comprimento de onda, mas não muda a frequência. Então, vamos chamar aqui de região A e aqui de região B, beleza? A fronteira, só para a gente ter uma referência. Então, a frequência na região A é igual à frequência na região B. Não muda a frequência durante um fenômeno de refração, porque a frequência só depende da fonte que está gerando o sinal. E aí a gente sabe que a frequência, lá, de acordo com a equação fundamental da ondulatória, vem lamber ferida aí, né? Então a frequência é o V dividido pelo lambda. Então V na região A dividido pela frequência na região A seria, desculpa rapaziada, é o V dividido pelo lambda, né? A frequência permaneceu constante. Então a gente teria aí que o V na região A dividido pelo comprimento de onda na região A vai ficar igual à velocidade na região B dividido pelo comprimento de onda na região B. Beleza? Essa é a relação aí para a refração que a gente tem. A frequência permanece constante,
né? E a gente sabe então que a frequência é a razão entre a velocidade e o comprimento da onda. Agora é só ir na figura e pescar aí o comprimento da onda que está faltando. Então vamos contar aqui, ó. Posso pegar aqui, por exemplo, ó, né? Esse rolezinho aqui vai dar exatamente para mim um comprimento de onda. Ele está começando no 0 aqui e indo até o 4 lá, tá vendo? Ó? Então eu tenho um comprimento de onda aí valendo 4 centímetros, ok? E eu tenho a velocidade nessa região que vale 5. Então ficaria aqui 5 dividido por 4 igual, quero saber a velocidade na região B, não sei. E vamos ver quanto é que é o comprimento de onda na região B, ó. Tá começando no 12 aqui e vindo até o 20. Então, daqui até aqui eu tenho um comprimento de onda. Do 12 até o 20, eu tenho 8 centímetros, né? Então, tem 8 centímetros aí, ó, do 12 até o 20. 8 centímetros é o comprimento da onda, beleza? 8. Aí é fazer a continha aí, né? Regrinha de 3, game over. Deixa eu dar uma melhorada aqui, ó, dividir por 4 dá 1. Se eu dividir por 4 aqui dá 2. 2 vezes o 5 que tá do outro lado lá dá 10. Então, VB igual a 10. 10 o quê? Ó? Metros por segundo. Ah, mas cara, você não está em centímetro aqui, não tinha que converter? Não, cara, não precisa porque vai ter centímetro dos dois lados aqui, ó. Né? Centímetro, centímetro desaparece. E aí só sobra o que tem aqui, que é metro por segundo. Aí nesse caso não precisa converter, né? Mas meio que você já sabia isso, né? Você conseguiu enxergar a proporção aí, não foi? Ó? Porque se a gente tem aqui 4 centímetros e lá a gente tem 8 centímetros, dobrou o comprimento da onda, não é? Sem modificar a frequência. O que aconteceu? Com a velocidade, teria que dobrar, beleza? Então a onda está viajando mais rápido lá, ó, 10 metros por segundo, enquanto aqui ela estava viajando só 5 metros a cada segundo. Isso ocorre para manter a velocidade constante. Vamos ver, ó. V, a velocidade não, a frequência, né? V igual a lambda vezes F, né? A frequência não mudou, mas o comprimento de onda dobrou. Então, se o comprimento de onda dobra, a velocidade dobra, o que a gente acabou de discutir ali atrás sobre proporcionalidade, né? A velocidade é diretamente proporcional a esse produto, comprimento vezes frequência. Beleza? Bora para a próxima aí. Questão detonada. Cara, teste. Ai, não. Vamos lá. Tá na reta final aí, tenha paciência, hein? Vamos ver. O esquema representa um pulso que se propaga numa mola de extremidade fixa. A seta indica o sentido de propagação. Ok, então a ondinha está indo da esquerda para a direita. Determine, dentre os esquemas a seguir, o que corresponde ao pulso refletido. Ok, a corda é fixa na extremidade, né, dos dois lados. Então o que acontece quando a gente tem reflexão? Vai rolar uma reflexão bem nesse ponto aqui. Quando o ponto é fixo, ocorre reflexão com inversão de fase. Ok? Vamos lá então. Perceba que está chegando essa frente de onda nesse ponto. É a primeira parcela que vai sofrer a reflexão, certo? Então ela bateu nesse ponto e aí inverte e começa a voltar. Então tem vários diagramas aí mostrando a cena, ok? Vamos perceber no item A aqui o que está acontecendo então. No item A, essa frente de onda, que é essa frente de onda aqui, refletiu e já está, de acordo com a setinha aqui, voltando, né? E depois, atrás dessa frente de onda, está a outra parte da onda aí, né? Então, temos aqui exatamente o que a gente quer, a onda refletida. Primeiro refletiu a parte da frente que é menor aqui e já está de retorno. E depois vem a outra parte de trás acompanhando, ok? É isso daqui. Olha só, cara, esse desenho é o mesmo daquele, né? Só que tem um detalhe aqui que você tem que ficar atento. Está representando a onda incidindo e não voltando, beleza? Então a gente teve aqui a onda, chegou, bateu aqui, tentou empurrar o ponto para cima, ele não subiu, inverteu a fase e começou a voltar, ok? Então letra A aí é a nossa resposta. Essa foi suave, hein? Vamos embora para a próxima. Reta final aí, ó. Questão número 8. Então, um garoto
produz vibrações de de meio em meio segundo, ok? De meio em meio segundo está representando aí o período, né? Ele causa oscilações a cada meio segundo, de meio em meio. Então isso é o período de produção das ondas, de meio em meio segundo. Na extremidade livre de uma corda esticada, cujo comprimento é de 8 metros. Então tem uma corda aqui, que de uma ponta na outra, ok? Mede aí 8 metros, beleza? O tempo que cada crista da onda gerada leva para atingir a outra extremidade é de 5 segundos. Então eu produzi a onda nesse ponto aqui e ela chegou nesse outro ponto em 5 segundos. Não vai confundir o período, ok? Que é o intervalo de tempo para produzir uma única onda, uma única oscilação completa, ou seja, uma crista e um vale, beleza? Isso é o período da onda, para produzir uma onda completa. Com o tempo que a onda gastou para sair desse ponto e chegar naquele ponto lá. Eu, sei lá quantas ondas tem aqui nesse momento, né? Dá até para calcular aí se você quiser, mas tenha em mente que meio e meio segundo é o período e aqui é o tempo gasto para sair desse pontinho e chegar lá do outro lado. Aí beleza, então eu tenho aí um intervalo de tempo de 5 segundos para percorrer uma distância de 8 metros. Aí ele quer que você determine o comprimento da onda. Tranquilo, velho. A gente sabe aí que V é igual a lambda vezes F aí, né? Lambda vezes F. Mas também é o deslocamento da onda dividido pelo intervalo de tempo. E esse cara aqui, ó, é o inverso do período. Então, isso daqui também é igual a lambda dividido pelo período, ok? Olha que curioso. Você tem o ΔS? Você tem o ΔS, beleza? Você tem o ΔT? Você tem o ΔT. Você tem o período? Você tem o período, né? Quem que você quer descobrir? O comprimento da onda aí, ó, o lambda. Então vamos usar essa parte da expressão. Cara, mas eu podia fazer primeiro calcular o V aqui com o ΔS sobre o ΔT, depois fazer lambda F. Cara, suave, velho. Poderia tranquilamente, né? Mas a gente está aqui numa igualdade, vamos fazer o mínimo de conta possível aí, né? Então, ΔS dividido por ΔT é igual a lambda dividido pelo período. O ΔS vale 8 metros, o ΔT vale 5. Cuidado aí com o conflito de unidade de medida, quando tiver, fique esperto. O lambda eu quero saber, e o tempo do rolê aí o tempo da produção de uma onda foi de meio segundo, ok? Perceba que aqui está em segundo e aqui também está em segundo, e ali está em metro. Então, segundo com segundo já era, a nossa resposta vai ser em metro, né? Que é o nosso comprimento da onda aí, beleza? Então lá, posso fazer conta aí e tal, dividir, multiplicar, enfim. Meio vezes 8. Meio vezes 8 é 4, né? Então, meio vezes 8, 4. 4 dividido por 5, ok? 4 dividido por 5 dá 0,8. 0,8 metros, ou 0,8 metro, né? Ou 80 centímetros, beleza? Então, esse daí é o nosso comprimento da onda. Como ele não falou para deixar aí em metro ou centímetro e tal, deixa mesmo o que saiu já de cara aqui, ó, 0,8 metro, beleza? Esse é o comprimento da nossa onda aí, detonada a questão. Vamos ver o próximo, reta final, rapaz, questão número 9 agora. Ó, que belezinha. Tranquilíssimo, né? É necessário... Opa, foi mal aqui. Peguei um pedaço do texto aí. Então, vamos ver, ó. É necessário que o som no ar, onde sua velocidade é de 340 metros por segundo, percorra uma distância de 34 metros para que exista o efeito do eco. Então, olha só, imagina que tem alguém produzindo som nessa posição, o som vai tal, encontra um obstáculo. Bate no obstáculo, ok? E aí ele volta. Tranquilo? Beleza? A ida e a volta tem que compreender aí uma distância de quanto? 34 metros,
certo? Para ir e voltar. Então, só para ir, eu já vou estar ligado que vai ser metade daquilo ali, 17 metros, né? Então, 17 metros para ir, 17 metros para voltar, vai dar uma distância total de 34 metros. É o eco, né? Percepção do retorno do som aí. Aí segue o rolê, efeito do eco. A velocidade do som na água é de 1.600 metros por segundo. Calcule a partir de que distância de um mergulhador, aí o cara fez o esquema aí, né? Deve estar um obstáculo para que ele perceba o eco de um som produzido por si mesmo, ok? Então, o que a gente tem que pensar aí, cara? O sujeito deu uma pista para a gente aqui, ó. É necessário, ok? Que o som, onde a velocidade dele é de 340 metros por segundo, percorra uma distância mínima de 34 metros. Por que ele deu isso daí? Para a gente descobrir o tempo necessário para o som ir e voltar e eu conseguir perceber o eco. Existe um tempo mínimo aí, né, de memória auditiva. Senão você não percebe o eco. Lembra que tem lá o lance do reforço, tem a reverberação, né? Então tem um tempo mínimo aí para rolar a percepção. No caso da audição humana, a gente consegue perceber eco para sons que chegam com intervalo de tempo maior do que 0,1 segundo. Né? Se eu tenho lá um som que vai para um obstáculo e volta no intervalo de tempo de 0,1 segundo, eu percebo o eco. Para um tempo menor que esse, acaba misturando o som ali, eu não percebo o eco, o som de retorno. Né? Aí, se for um intervalo de tempo entre 0 e 0,1, acontece um fenômeno chamado reverberação. É meio que um som, uma percepção de um som meio prolongado, ok? Mas você não vai perceber dois sons, é um som mais prolongado. E se for quase zero o tempo entre a ida e a volta, a gente tem um reforço, ok? E aí então o critério é que a gente tem um tempo de 0,1 segundo para rolar. Então o eco é pelo menos 0,1 segundo ou mais. É o que a gente vai acabar encontrando aqui. Vamos verificar. Ó. Então, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Nessas condições que ele deu aí para a gente, ó, o nosso ΔT vai ficar o ΔS dividido pela velocidade. Beleza? ΔS dividido pela velocidade. O ΔS aí é de 34 metros e cadê? E a velocidade é de 340. Então 34 dividido por 340 dá 0,1 segundo. Olha aí, ó. Então em 0,1 segundo o som fez isso. Foi até a parede e voltou. Com isso a gente encontra a distância mínima aqui, ó, que seria metade do rolê, né? 17 metros. 34 a ida e a volta. Então ele gastou 0,1 segundo para ir e voltar. Ou seja, gastou metade desse tempo só para ir e a outra metade para voltar, percorrendo a distância total de 34 metros na ida e na volta. Então a distância do emissor e o obstáculo teria que ser 17 metros. Isso para o ar, né? Agora vamos lá para a água. Então já tem o tempo aí de persistência da memória auditiva e eu tenho aqui a velocidade do som na água como sendo de 1.600 metros por segundo. Então vamos ver a distância total que esse som teria que percorrer na água. Ele vai, ok, bate num obstáculo e volta, beleza? Vamos achar a distância total de ida e volta, ok? Daí a gente divide por 2 e consegue encontrar a distância entre o emissor e o obstáculo. A gente tem lá a velocidade de 1.600 metros por segundo e o tempo da memória auditiva aí de 0,1. Então vamos ver o que vai desenrolar aí, ó. Distância, Deus vê tudo aí, né? É a mesma coisa que está aqui, tá? V igual a ΔS sobre ΔT, ó. Velocidade vezes o tempo é a distância. Estou chamando só o ΔS de D. Deus vê tudo aí. Então vamos achar a distância. Isso vai dar 1.600 vezes 0,1 segundo. Essa distância vai dar 160 metros. Lembrando que é para ir e voltar os 160 metros, ok? Então a distância entre o mergulhador e o obstáculo é de 160
dividido por 2, ok? Isso vai dar 80 metros. Então, 80 metros é a distância mínima aí na água para essa velocidade, ok? Se fosse no ar, distância entre emissor e obstáculo 17. Na água, velocidade de som mais rápido, 80 metros. Fechou? Vamos para o próximo aí, reta final. Acho que agora é a última questão, hein? Vamos ver. É isso aí, última questão. Questãozinha 10 aí na veia. Que temos aqui. Bora lá. Então, uma boia pode se deslocar livremente de uma haste vertical fixada no fundo do mar. Tá aqui o esquema. O bagulho sobe e desce aí, né? Aqui a boinha subindo e descendo, subindo e descendo. Na figura, a curva cheia representa a onda no instante t igual a zero. Então, a onda cheiona aí, ó, é a onda no instante t igual a zero. E a curva tracejada, a mesma onda, só que no instante t igual a 0,2. Ou seja, a ondinha saiu, por exemplo, daqui e agora ela já está aqui. E ela gastou, então, nesse rolê, né, entre 0 e 0,2, ela gastou 0,2 segundos para percorrer 3 quadradinhos. Saiu daqui e foi para lá. Está representando a mesma onda em 2 instantes diferentes, não é? Aqui é no t igual a 0 e aqui é no t igual a 0,2 segundo. Beleza? Então ela andou 1, 2, 3 quadradinhos aí em 0,2 segundos. Vamos ver o que o cara está querendo da gente aí. Nessa situação, o menor valor possível da velocidade da onda e o correspondente período de oscilação da boia vale. Perceba que o período de oscilação da boia é o período de oscilação da onda, ok? Para calcular a velocidade, então, a gente vai pegar a distância que ela percorreu aqui, ó, 3 quadradinhos. Cada 3 quadradinhos tem meio metro. Então, nossa onda andou 3 quadradinhos, ou seja, andou meio metro, ΔS, no intervalo de tempo de 0,2, do t igual a 0 até o t02 dá 0,2. Então, ΔS sobre ΔT aí. 5 dividido por 2, 2,5. Então, nossa onda tem uma velocidade de 2,5 metros por segundo, o que coloca a letra A no jogo e a letra D no jogo, ok? O resto aqui tá melado. Beleza? 50% de chance de acerto aí no chute, caso você não conseguisse resolver para encontrar aí o período de oscilação da boia. Agora vamos lembrar então que V é igual a lambda vezes F, mas também é lambda dividido pelo período. Nosso objetivo é encontrar o período da onda. Aí eu tenho a velocidade, na figura ali a gente consegue encontrar o comprimento, né? Então vamos lá, o nosso período, vou trocar de lado aqui, vai ser o lambda dividido pela velocidade. Lambda dividido pela velocidade. Vamos lá buscar o lambda na figura. Né? Então, para achar o lambda, aquele rolê lá, rapaz, você pode usar o tracejado, aí pode usar o contínuo. Então, eu vou pegar o contínuo aqui. Ó. Aqui eu tenho meio comprimento de onda, certo? Cadê o outro meio comprimento de onda aqui? Ó? Beleza? Então, ó, eu tenho aí exatamente um comprimento de onda nesse rolê aí. Dá para notar na figura aqui que isso vai daqui, aqui você está na metade da onda e aqui você está no fim do rolê, né? É essa linha aqui, ó. Vamos medir o comprimento dessa linha e ver quanto é que dá aí, ó. Então eu tenho aqui, ficou bem poluída essa figura, né? Deixa eu dar uma apagada aqui. Não vai rolar, né? Deixa eu ver se dá para contar e enxergar aqui. Vamos lá, vamos contar os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6 quadradinhos aqui. Cada 3 quadradinhos vale meio metro, certo? Então aqui eu vou ter exatamente daqui até aqui 1 metro. Se eu tenho 1 metro aqui, obrigatoriamente eu vou ter 1 metro do outro lado lá. Pode contar os quadradinhos que você vai enxergar isso aí. Então 1 metro aqui e 1 metro do outro lado. Portanto, o comprimento dessa onda é de 2 metros, ok? 2 metros aí de comprimento de onda, aí fica tranquilo, né? Período igual ao comprimento de onda, que é 2 metros, dividido pela velocidade, que é 2,5. Dá para dar uma melhorada aí, né? Multiplica em cima e embaixo por 10, dá 20 sobre 25.
Se a gente dividir aqui por 5, você vai ter 4. E aqui você vai ter 5. 4 dividido por 5 dá 0,8 metros aí. Então, a gente tem, desculpa, metro não, né? A gente está calculando período, pô. 0,8 segundo. Cuidado com unidade de medida, tá, rapaziada? Importante aí lembrar que as unidades de medida na resposta são extremamente importantes. Então, não confundam os rolês aí. Aí, o período deu 0,8 segundo. Ok, então 2,5 metros por segundo é a velocidade da onda e seu período de oscilação 0,8, o que dá como resposta correta a letra D. Beleza? Letra D. Olha só, né? Curiosamente ele colocou o 0,2 aqui, né? Para pegar a galera meio desavisada aí nesse 0,2 que está aqui. Então fica esperto, beleza? Fica conectado aí que os caras querem que a gente seja induzido ao erro. Tudo bem, game over. Acabou aí o rolê de ondulatória, rapaziada. Sugestão então, peguem esse videozinho, parem em cada questão, analisem, façam uma reflexão aí, estudem, gastem um tempinho aí e façam a prova tranquilo. Que a força esteja com vocês aí, fiquem com Deus e até nosso próximo rolê aí, nosso bate-papo aí no mundo da física. Valeu, rapaziada!